Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de abertura de mercados, né? Faz um tempinho já que eu não gravo nada. E hoje nesse vídeo aqui vai ter bastante coisa legal, tá? A gente teve movimentações bem bacanas aí de sexta-feira para cá, principalmente sexta-feira teve um fechamento bom dos mercados americanos, né? Do próprio mercado de criptoativos, do Bitcoin. E hoje, com a abertura que a gente teve ainda há pouco, a gente teve mais uma confirmação que a gente pode ter aí uma semana bem interessante de alta e um novo fôlego, né? Para que a gente possa continuar surfando uma alta, né? Então, sem muito mais delongas, vamos para o gráfico. Eu quero começar aqui, pessoal, falando do próprio Bitcoin, porque ele estava num padrão de equilíbrio, né? Ele teve essa queda, teve aquele crash lá de 10 dias atrás, mais ou menos, 2 semanas atrás, né, que caiu bastante, altcoins sangraram um monte, Bitcoin sangrou um monte, parecia o fim do mundo, né? Só que, enquanto altcoins sangraram 50, 60, 70%, o Bitcoin ele não sangrou muito, né? E quem dita o ritmo do mercado cripto sempre vai ser o Bitcoin, porque ele é o ativo com mais volume e mais dinheiro envolvido. Então o Bitcoin tinha caído mais ou menos 20%, né? E ele ficou num padrão de equilíbrio. Ó, a gente pode ver aqui que isso aqui é um padrão de equilíbrio, né? Um triângulo. E de sexta-feira para cá, ele conseguiu romper esse triângulo aqui. E hoje, né? Agora, isso aqui é o tempo gráfico diário, né? Então, aqui a gente tem 3 dias consecutivos de alta depois do rompimento. Então, a gente está fazendo fechamentos já acima do triângulo, o que é excelente. E se eu pegar tempos gráficos menores aqui, ó, a gente vai ver uma porrada que o Bitcoin deu ainda há pouco. Tá? Isso aqui foi a abertura de. Isso aqui combou, digamos assim, com a abertura de Nasdaq, né, que abriu em alta. Então aqui a gente já teve mais uma movimentação de quase 2,5% aqui do Bitcoin. Né? Tá corrigindo um pouco, natural, né? Ele subiu bastante, mas agora a gente já tem aqui um suporte bem nítido na região de 114 mil. Ó. Se o Bitcoin se manter mais ou menos aqui, eu vou até aumentar um pouquinho o range para ficar um pouco melhor aqui. O que é o interessante aqui agora? É que o Bitcoin não perca essa região aqui que eu tracei. Tá? Se ele ficar aqui assim, aqui dentro, a gente vai ter uma continuidade de alta essa semana. Até se ele vier aqui para baixo, acho, a gente ainda vai ter alguns suportes aqui mais interessantes também que o preço pode segurar. Então a tendência ficou muito boa depois desse rompimento aqui do triângulo, né? A gente está se distanciando cada vez mais dele, né? Aqui tem outro suporte interessante também. Acho que aqui é o mais forte de todos, a região de 111. Então eu vou deixar esse aqui de 111 como um ponto crítico, né? Vamos deixar ele aqui mais evidente. Eu vou até mudar a cor dele, eu vou deixar aqui como um ponto vermelho. Porque se ele perder essa região aqui, para mim, a gente pode voltar a ter uma tendência de baixa, né? Ou uma lateralização maior. Né? Mas do jeito que está se formando aqui agora, está indo, a gente está voltando a ter uma tendência de alta aqui em tempos gráficos menores, né? Tempos gráficos maiores, que nem o diário aqui que a gente estava vendo, ó, Bitcoin vai ter mais desafios pela frente, né? Ele tem que ganhar essa região de 116 mil aqui. Depois ele provavelmente, como aqui já tem um gap grande, ó. Aqui a gente tem um gap grande, que isso significa o quê? Que tem poucas resistências aqui. Se o Bitcoin começa a ganhar fôlego de novo, passa essa região de 116 mil aqui, para mim fica, né, aumenta muito a probabilidade de ele já querer ir buscar os 120 mil de novo, assim, meio que no mesmo dia ou em um curto intervalo de tempo, tá? Então, maravilhoso aqui, tá bem bacana. Esse aqui era o rompimento que eu queria ver, principalmente para a gente ter uma retomada de alta, né? Para falar assim, ó, não, o mercado ainda tá forte, né? E isso aconteceu. A gente pegar aqui outras moedas como Ethereum, por exemplo. Ethereum também estava nesse padrão de equilíbrio, né? A gente pode ver aqui nitidamente. E também rompeu. Então tá legal, pessoal, né? Várias moedas grandes aí, né? Quem estava esperando alguma coisa acontecer, uma confirmação, né? Ficou mais aguardando isso, né? Esse momento chegou, a gente teve essa confirmação aqui que era o que interessava, né? O que a gente queria. Então vamos dar uma olhadinha em Nasdaq também. Nasdaq que aqui ó, no tempo gráfico diário continua renovando máximas, tá? Então sexta-feira foi dia 24 de outubro, esse aqui é o candle de sexta, então sexta-feira ele já renovou uma máxima, né? Ele quebrou aqui
Ele estava nessa lateralização aqui mais ou menos, né? A gente vê aqui um movimento que estava dentro desse range aqui, mas fez fundo ascendente aqui e já continuou subindo, né? Então, Nasdaq muito forte, mercado americano continua surfando altas aqui, né? Bem interessantes, bem bacanas, e isso aqui é o que dá fôlego para a gente ter mais altas também no nosso mercado cripto. Tá? Então, vou passar aqui para um tempo gráfico bem pequenininho, ó. Esse aqui é o tempo gráfico de 1 minuto, tá? Aqui a gente vê movimentações de minuto por minuto. Então, aqui, ó, exatamente às 7 horas, que foi a abertura do mercado americano, no dia de hoje, domingo, né? A gente teve já aqui um candle de quase 1% de alta, tá? Então, o que isso aqui significa? E o pessoal, né, as ações, o pessoal quer ainda, né, tá totalmente bullish ainda, né? A tendência continua sendo de alta e não vejo isso aqui, mercado americano ainda caindo tão cedo, tá? Tá querendo buscar novas máximas e essa abertura aqui nos indica que essa semana aqui pode ser bem interessante, né? Então vamos dar uma olhadinha em alguns ativos também. A gente já viu aqui algumas aberturas bacanas. Vamos ver aqui os principais ativos. Vamos dar uma olhadinha em Solana. Solana tá legal, né? É um ativo que pode subir bastante ainda. A gente tem aqui uma linha de tendência de baixa. Eu ficaria mais esperto aqui para realizar um pouco de lucro, né? Se vier até aqui, região mais ou menos dos 210 dólares. XRP. XRP também tá bacana. Teve esse rompimento aqui. A maioria dos ativos estava nesse padrão de equilíbrio aqui, né? Esse triângulo. Então, praticamente qualquer ativo aqui que eu olhar, a maioria deles vai estar parecido, né? A ENA até está um pouco diferente. A ENA aqui, por exemplo, está em outro padrão, está nesse padrãozinho aqui. Então, tem que vencer essa resistência aqui, que é uma resistência chatinha aqui, que ela vai ter que vencer agora. Tá? Vamos dar uma olhadinha em ADA também. ADA está um pouquinho mais fraco. Né? A gente tem aqui essa região aqui que a ADA vai ter que vencer para voltar a subir, para voltar para dentro desse canal aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui mais. Dá uma olhada em LTC. LTC que caiu uma coisa inacreditável no crash, né? Viu ela chegar em 136 e de um dia para o outro, aliás, no mesmo dia, né? Caiu 60%. Né? E só que a LTC ela vinha querendo renovar máximas, né? Ela estava querendo sair aqui. A gente tem um padrão aqui que tá durando há muito tempo, né? Esse padrão aqui, esse caixote. Então, quando deu o crash, a Litecoin estava lá em cima de novo. Então, para mim é bem plausível. Para mim é uma das moedas mais interessantes agora de voltar a aportar é a Litecoin, justamente por isso. Que eu acho que ela tem grandes chances de voltar a retestar esse caixote lá em cima, né? Esse retângulo aqui, ó. Ela já fez isso várias vezes, ó. Fez lá em dezembro, na out-season que a gente teve, ela tentou romper esse caixote várias vezes, né? Ó, pelo menos 3, 4, 5 vezes ela tentou, ao longo de 2 meses. Aqui, de agosto para cá, ela tentou 1, 2 vezes, né? Essa daqui foi a última tentativa que foi nesse mês de outubro, antes do crash. Então ela tá querendo ganhar dessa região aqui, ó. Isso aqui vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E como ela tá no meio do caminho agora, tá bem na metade do caixote, se torna mais interessante comprar, né? Lógico, quanto mais embaixo aqui, mais baixo do caixote tiver, né? Quem deixou ordens, por exemplo, na Litecoin aqui embaixo, como esse crash limpou toda a liquidez do mercado, quem deixou ordem aqui, inclusive foi por isso que ela veio até aqui, né? Ela chegou até 49,80 porque foi a última ordem que tinha no book. Né? Alguém deixou uma ordem lá e como foi um pânico generalizado, todo mundo saiu vendendo, né? Quem deixou ordem aqui embaixo foi lá exatamente na última ordem que foi aqui em 49,80, né? Então quanto mais perto da base, melhor. Por isso que, né, eu até reforço, né, que como o maior aprendizado que a gente tira desses crashes, assim, dessas movimentações de pânico extremo, é tu deixar ordens lá embaixo, né? É tu entender que vai existir pânico no mercado em algum momento, por alguma razão, normalmente desencadeado por algum evento,
E se tu deixa uma ordem lá de compra lá embaixo, né, próximo desses últimos pontos, né, de suporte, regiões de interesse, né, que o preço teve dificuldade de perder a região, né? Então aqui a gente pode ver a Litecoin, ela dificilmente perdeu essa base do caixote aqui, né? Quando vier esses momentos de pânico, que a galera sai vendendo desesperadamente a mercado e vai limpando o booking, tua ordem vai estar lá no booking. Então alguém vai vender e vai pegar essa tua ordem de compra, entendeu? Então essa para mim é a maior sacada, assim, né? Isso aqui serve, acho que principalmente para o mercado cripto, mas vai servir para outros mercados também. Só que a diferença é que aqui no mercado cripto a gente tem muita volatilidade. É um mercado que ainda está passando por regulamentações, né? A gente está ganhando força, o institucional está entrando cada vez mais, mas ativos pequenos, altcoins principalmente, que ainda não tem muito interesse assim das grandes instituições, quando tem esse pânico generalizado, acontece grandes probabilidades de pegar essas ordens aí que foram deixadas lá embaixo. E é aí que tu ganha grana pesada, né? Então, por exemplo, tu se dolariza e deixa a tua ordem lá pregoada. Então, se o dólar se valorizar, tu já tá ganhando em dólar. Se tu quiser desistir dessa ordem, Renan, passou 2 anos e o mercado não foi lá pegar a minha ordem. O que eu faço? Cara, se tu tá ganhando em dólar, tu só vai simplesmente cancelar essa ordem e vai voltar a ter ali o capital livre para te fazer o que tu quiser, né? Botar em outra, reinvestir em outra coisa, mas é sempre bom ter uma margem, né? Algum dinheiro em ordens mais abaixo, né? Então, isso aqui a gente tem aqui um exemplo prático, muito prático disso, né? Aqui, ó. O cara que deixou a ordem lá em 54, ele lucrou 100%. Ele lucrou 82% já em questão de 2 semanas. Tá? Teve moedas que caíram bem mais, ó. A Render, por exemplo. A Render aqui, ó. Quem deixou ordem aqui, ó. A Render veio também nessa mínima aqui, ó. A Render veio aqui, ó. Nessa mínima aqui. Então, quem deixou ordem aqui, ó. Uma ordem, aquela ordem, famosa ordem esquecida, né? Que tu jura que nunca mais vai pegar, imagina. A Render chegou a subir 3.000%, né, e voltou nesse mesmo range, né? Chegou a 0,42 centavos. Um ativo que saiu de 0,34 para 13 dólares, 14 dólares, voltou em questão de 2 anos, né? Quase 2 anos. 1 ano e 7 meses, 8 meses mais ou menos. Chegou a voltar nesse mesmo patamar aqui. Então, quem deixou uma ordem esquecidinha aqui, ó, lucrou já, tá lucrando mais ou menos 500%. É coisa pra caramba. Tá? Então, o bacana da análise técnica é isso, né? A gente vai sempre aprendendo, cada vez mais se aprimorando, entendendo como as coisas funcionam, como os ciclos funcionam, como os ativos funcionam, né? Principalmente no mercado cripto. E a gente consegue, né, se preparar cada vez melhor para quando esses episódios acontecem de novo. Então, no mais é isso, pessoal. A maioria das moedas aí vão estar, né, ganhando, tentando agora reverter esse padrão de queda que teve, né, desse crash. Então, eu acho que o panorama geral aqui tá bacana, principalmente com essa abertura que a gente teve, né? O importante aqui é a gente entendeu mais o macro, né? Vou pegar aqui Nasdaq de novo. Ó, em tempos gráficos pequenos aqui, como o de 1 minuto, né? Que é um tempo gráfico que eu gosto de fazer operações de scalp. A gente tá vendo aqui, ó, tá se segurando. Primeiro suportezinho que ela tem aqui, ela já se segura, ó. Foi aqui. Ó, só isso aqui pra cor. Aqui a gente olha a força que tá o negócio. Então, se não vier nenhuma notícia maluca, né, não acontecer uma loucura aí, o Trump inventar alguma moda diferente aí, a gente vai ver uma semana interessante aí pela frente, né? Como subiu bastante já hoje, é possível sim que venha alguma correção, mas tá tudo muito bacana, assim. Tá? Tudo apontando para cima, né? NASA aqui renovando máximas. Eu acho que a gente vai ver aí até dezembro mais um rally bacana aí de alta no mercado cripto, né?
Precisava ter esse movimento, assim, essa quebra daquele triângulo ali, desse triângulo aqui, pra gente ter uma confirmação maior, né? Então é isso. Ver se quarta-feira eu gravo outro vídeo, né? Eu tô meio corrido aqui, não consegui gravar nesses últimas semanas, né? Várias questões aqui pessoais. Meu filho aí que tá prestes a nascer, tá na porta, já fechou 40 semanas aqui e ainda não tá querendo sair da... Não tá querendo vir pro mundo ainda, tá querendo ficar mais um pouquinho dentro ali da mamãe. Mas então a gente tá nessa apreensão aqui, mas se eu conseguir gravar, eu gravo na quarta-feira. Quando tiver mais brechas também, gravo mais, né? E é isso, até a próxima, pessoal.